Fala galera, beleza? Gilmar Júnior aqui para mais um vídeo do canal Amigos na Palavra. Mais uma vez uma honra poder falar da Palavra de Deus com cada um de vocês, aquilo que o Senhor nos inspira e a gente tem passado aí para que edifique a sua fé. Desde já desejo uma ótima semana para vocês, para seus familiares, que o Senhor derrame suas bênçãos, vitórias, graça, paz e a presença dele, que é o mais importante na vida de vocês. O tema da mensagem hoje é uma expressão que era muito usada, há um passado recente. Algumas pessoas ainda usam hoje, mas que os cristãos fizeram uma pequena adaptação dessa expressão. E é justamente sobre essa expressão que eu quero basear a mensagem hoje aqui, através desse vídeo. O tema da mensagem hoje é: Deus escreve certo por linhas certas. Roda a vinheta. Então, queridos, eu quero narrar, baseado nessa expressão, a história de um homem chamado José, Ele era filho de Jacó. Jacó é um dos patriarcas, do povo de Israel. E José era o seu filho caçula. Jacó tinha 12 filhos e José era o mais novo. E a Bíblia diz que Jacó tinha uma preferência por José. Ele era o filho preferido do pai. E isso deixava os irmãos com uma certa inveja. E José também, ele tinha dom de interpretações e sonhava também. Um belo dia ele teve 2 sonhos. E eu não vou entrar em detalhes nesses sonhos, a respeito desses sonhos, mas o sonho basicamente ele via seus irmãos se prostrando diante dele, em formas figuradas, é claro. E no segundo sonho ele via até os pais prostrados ali diante dele. E esses sonhos deixaram os irmãos dele tão furiosos, mas tão furiosos que os irmãos dele planejaram matá-lo. Só que um dos irmãos falou: não mata ele não, isso vai dar um problema grande. E tiveram a ideia de vendê-lo como escravo. Colocaram ele dentro de um poço e depois venderam ele. E esse povo que o comprou levou ele para uma terra lá do Egito e revendeu esse José para um egípcio, E a Bíblia diz que esse egípcio era um homem chamado Potifar, que era um homem responsável pela guarda do faraó, que era o governador do Egito. Então aquele sonho de José, dos irmãos se prostrando diante dele, parecia que ia ser algo bom ali, José empolgado, só que daqui a pouco vem a desgraça na vida de José. José ficou um tempo preso, mas a Bíblia diz que Deus estava com José. E quando ele foi servir como escravo na casa de Potifar, Potifar prosperou muito, que deixou ele responsável por tudo na casa dele. Ele tinha uma confiança quase que cega em José, porque José era um homem de caráter e um homem que prosperava. Só que num dado momento, a mulher de Potifar, ela começou a seduzir José, porque a Bíblia diz que José era muito atraente, era muito bonito. E aí durante dias ela tentando, e a Bíblia diz que José fugia dela o tempo inteiro por amor a Deus primeiro, e também porque não queria fazer aquilo com o seu senhor. Só que num desses determinados momentos que ela tentou agarrar José, José fugiu. Mas quando José fugiu, José deixou a capa dele para trás. E aí ela teve argumentos, falsos, óbvio, por causa da capa de José, que José tinha estuprado ela, tinha violentado ela, ou forçado ela a alguma coisa. E aí ela contou para o seu marido, para os outros servos lá, os soldados da casa, e o marido ficou tão furioso, decepcionado com José, que prendeu José injustamente. Mas a Bíblia diz que Deus era com José. José, mesmo dentro da cadeia, prosperou tanto, tinha tanta confiança do chefe da prisão, que quando veio outros presos, José foi responsável por tomar conta ali da cela. E aí José também teve um sonho com aqueles 2 presos. Um deles foram alcançar o favor do faraó, que era o governador do Egito, e o outro não. E José estava esperando que aquele homem, depois que tivesse sido reestruturado, restabelecido a presença de faraó, ele fosse lembrar de José na cadeia, mas ele não lembrou. Então José ficou mais um tempo preso, até que o faraó teve um sonho. Só José, em todo o Egito, foi capaz de interpretar aquele sonho. E a Bíblia diz que José alcançou tanta graça diante de Faraó. O Faraó gostou tanto da interpretação, e era uma verdade, que colocou José como segundo homem no Egito inteiro. Pegou José preso e colocou ele como segundo governador do Egito, só abaixo de Faraó. Então aquele homem prosperou. E teve muita fome ali naquela época, no povo de Israel. E o pessoal, os filhos de Jacó, foram até o Egito comprar comida. Só que ali José já estava meio com a cultura do Egito, se vestindo como um egípcio, já falava muito bem o egípcio, e percebeu que eram os irmãos dele ali tentando comprar ali o trigo, que só o Egito vendia. E José começou a pregar algumas peças, nos irmãos. Colocou eles presos, mandou trazer um irmão mais novo, que nesse tempo também José teve um irmão mais novo chamado Benjamim, mas José não conhecia, que era o caçula. José já estava no Egito quando Benjamim nasceu. Mandou trazer Benjamim e implantou uma falsa culpa em Benjamim, como se Benjamim tivesse roubado ele, botou Benjamim preso. Ou seja, foi uma coisa louca. Só que os irmãos
de José, né? Imploraram José para deixar liberar o irmão dele, falando, poxa, isso vai ser uma desgraça pro nosso pai, porque nós já vendemos nosso outro irmão no passado. Ou seja, os próprios irmãos de José já estavam arrependidos, estavam muito tristes, traumatizados com o que eles tinham feito com José. E só que em determinado momento José estava tão emocionado ali de rever os irmãos, de ver o irmão mais novo que ele não conhecia, que ele revelou a sua identidade. A Bíblia diz que quando José falava, ele falava em egípcio, e um cara traduzia, né, para o hebraico, para se comunicar com os irmãos. Mas José sabia falar o hebraico perfeitamente, mas estava fazendo ali uma cena. Só que nesse momento ele não conseguiu mais se esconder e falou, sou eu, José, né? E os irmãos começaram a chorar, e eu me emociono sempre quando eu falo sobre isso. Começaram a chorar e se abraçaram, né? E ali cheio de culpa, com o coração arrependido de ter vendido José. E lá em Gênesis, no capítulo 45, verso 4 e 5, José faz essa declaração para os irmãos. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão. Ele se revela ali. Aquele que vocês venderam ao Egito como escravo. Agora, não se afligem, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ou seja, José já estava ali completamente curado e falou, meus irmãos, não fiquem assim, fiquem tranquilos, porque tudo isso foi um propósito de Deus. Deus permitiu que tudo isso acontecesse para eu me tornar governador e salvar um monte de vidas. Queridos, não sei como é que está a tua vida, desculpa esse vídeo ser um pouquinho longo, mas talvez Deus tenha permitido alguma bagunça na sua vida acontecer, né? Alguma coisa que parece que saiu dos trilhos, mas entenda, Deus está no controle de tudo. Se alguma coisa está errada na tua vida e tua vida está na mão de Deus, pode ter certeza que Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar e lá na frente você vai entender o porquê disso tudo acontece. Porque Deus escreve certos por linhas certas. Deus sabe exatamente o que fazer, queridos. Ele não errou. Ele não é caduco, ele não é tolo, ele não é ingênuo. Ele sabe exatamente o que está fazendo. E se tudo isso, alguma coisa ruim está acontecendo na tua vida, lá na frente o Senhor vai te revelar que tudo isso foi para a glória do nome dele, foi para o teu crescimento. Talvez a tua história vai ser contada para um monte de gente, como a de José, que há milhares de anos aconteceu isso e até hoje abençoa vidas. Talvez a tua história vai abençoar vidas, mas talvez seja necessário passar por esse momento. Mas lá na frente o Senhor vai consertar tudo e vai te honrar e o nome dele vai ser glorificado. Então confia, porque Deus escreve certo por linhas certas. Deus abençoe, abraço.